Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui a mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Estamos hoje no 17º dia da leitura da Bíblia, onde estamos lendo a versão NAA. Convido você para, junto comigo, abrir Deuteronômios capítulo 29, onde vamos dar sequência na nossa leitura da Bíblia. Se você ainda não é inscrito, aproveite aí a oportunidade para inscrever-se aqui nesse canal também, onde temos leituras da Bíblia, escola bíblica dominical e outros conteúdos para o seu crescimento espiritual. Senhor Jesus Cristo, obrigado por mais um dia, pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pela vida dos teus filhos que estão firmes nessa leitura, com propósitos. Visite-os, dá-lhes um tempo de crescimento e de paz. Amém. Deuteronômio capítulo 29 diz assim: São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo o povo, todo Israel. Então lhes disse: Vocês viram com seus próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito com que Faraó, com todos os seus servos, com toda a sua terra, viram grandes provas, sinais, grandes maravilhas, mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas de vocês que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei dos de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a damos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumprem as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, dos anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, perdão, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não somente com vocês, que faço aliança que este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor, nosso Deus, também com aqueles que não está aqui hoje conosco, porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo caminho das nações pelas quais vocês passaram, viram as suas abominações, os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, viram também a prata e o ouro que havia entre eles, que entre eles não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe o seu último, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo, pelo contrário, a ira do Senhor seu
o seu zelo se acenderão contra tal homem, e toda maldição escrita neste livro nesse livro cairá sobre ele. O Senhor apagará o nome deste homem da face da terra. O Senhor separará de toda a tribo de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então a geração vindoura, os que vierem depois de vocês, os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as doenças que com o Senhor a terra terá afligido, verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra na Adma de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles. Então os tirou do Egito, eles serviram outros deuses e adoraram deuses que não conheceram e que não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre esta toda a maldição que está escrita neste livro. Com ira, indignação, grande furor, o Senhor arrancou a sua terra e lançou para outra terra, como se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. O Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as coisas desta lei. Deuteronômio capítulo 30. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês e a maldição que pus diante de vocês, e vocês se lembrarem delas entre todas as nações, para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e devem ouvidos a sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno. Então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de entre todos os povos, povo entre os quais o Senhor, Deus de vocês, os havia espalhado, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde Ai ao Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês terão posse, e ele fará bem a vocês, e os multiplicará mais do que os seus pais. O Senhor seu Deus circundará o coração de vocês, o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vocês temam a vida. O Senhor seu Deus porá diante dessas maldições sobre o inimigo de vocês e sobre aqueles que odeiam e os perseguem. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje ordeno. O Senhor seu Deus dirá a vocês abundância de tudo que fizerem do fruto do seu ventre, do fruto dos seus animais, do fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como alegrou aos pais de vocês. Se derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, e vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que não está no céu para que tenham que dizer
Quem subirá até o céu nós, para nos trazer mandamento e anunciá-los a nós, para que cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenha o que dizer. Quem irá atravessar o mar, para nos trazer mandamento e anunciá-lo para nós, para que o cumpramos? Pois essas palavras estão bem perto de vocês, na sua boca, no seu coração, para que vocês cumpram. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem os mandamentos que hoje ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem em seus caminhos e guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que estão, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês desviar e não quiser ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês entraram para dela tomar posse, hoje como o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolheu, pois, a vida para que vivam vocês, seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 31. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho força para fazer meu trabalho. E o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês e vocês tomarão posse dela. O Senhor passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com que essas nações que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com a terra deles, e as destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos este povo que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês e não os deixará nem os abandonará. Moisés chamou a Josué e disse na presença de todo Israel: Seja forte, corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você as fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não deixe nem abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o povo, diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, crianças, estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e para que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que vivam na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar, da qual tomarão posse. O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia que você vai morrer.
chame Josué, apresente-se na tenda do encontro para que eu lhes dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna e na nuvem, na qual deteve sobre a porta da entrada da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer. Então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que eu fiz com eles. Nesse dia minha ira se acenderá contra eles e eu os abandonarei, deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos, e tantos males e angústia os alcançarão, que naquele dia dirão: Não é verdade que estes males nos alcançaram, porque o nosso Deus não está entre nós. Certamente o esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-los aos filhos de Israel. Ponha este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual subjugamente prometi aos pais deles, eles tiverem comido, fartado, engordado, tanto eles se voltarão para outros deuses, servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males de angústia os tiverem alcançado, este cântico será a minha testemunha contra eles, pois os sacerdotes deles sempre o trarão na boca, porque tenho os desígnios que hoje estão formulados antes que leve para a terra sob juramento. Prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: Sê forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra sob juramento. Lhe prometi e estarei com você. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança para o Senhor, dizendo: Levem este livro da lei, coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês, porque conheço a rebeldia e a teimosia de vocês, porque hoje, durante a minha vida, enquanto eu ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor. O que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos, os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras. E tome o céu e a terra por testemunha contra eles, porque sei que depois da minha morte vocês certamente deixarão corromper e desviarão o caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias este mal alcançará, porque vocês farão com o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as suas obras das suas mãos. Então pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Deuteronômio capítulo 32. Incline os ouvidos, ó céu, e falai, e ouçam a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina com a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem grandeza do céu, do nosso Deus. Eis a rocha, sua obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus de fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. Procedam corruptamente contra ele, já não há.
não são seus filhos, e sim são manchas, é geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é ele, pai de vocês, que o adquiriu, que o fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade, atem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão, aos seus anciãos, e eles lhe dirão: quando o Altíssimo destruía as heranças, nações que se separava, os filhos dos homens uns aos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o com a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada, voeja sobre seus filhotes, estende as suas asas e, tomando-os, leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre o alto da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite de pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas, leite de ovelhas, com gordura dos cordeiros dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo. Vocês bobearam o sangue das uvas, beberam sangue das uvas do vinho, mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou o Senhor que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominação o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a Deus e não conheceram novos deuses. Deuses que não conheceram, novos deuses que viram há pouco, diante dos quais seus pais não temeram. Não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que o fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto e verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos de quem não há lealdade, provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus, com seu ídolo me provocaram a ira, portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo, com uma nação tola, e os despertarei a ira, porque com um fogo se acendeu no meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação em casa, o pavor, tanto ao jovem quanto à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que espalharia por todos os cantos o que faria cessar a sua memória dentre os homens. E se eu não tivesse receado da provocação do inimigo, para que seus adversários não se iludam, para que se não digam, nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque o meu povo é gente sem juízo e nele não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios, então entenderiam isso e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, dois fazerem fugir 10.000? E se a sua rocha não tivesse vendido, se o Senhor não tivesse entregue, porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e o próprio inimigo o atestam, porque vinha deles
A vinha deles é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas veneno, seus cachos são amargos, e vinho deles é veneno de serpentes, e peçonha terrível das víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, o seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles foi e já não há nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam vinho das suas libações, que eles levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sim, eu sou ele, que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. E se eu afiar a minha espada reluzente, a minha mão exercitar juízo, tomarei vingança contra os meus adversários, retribuirei os que me odeiam, embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, no sangue dos mortos, dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários, para expiar pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico ao ouvido do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas as palavras a todo Israel, lhe disse: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem aos seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é sua vida. É por esta mesma palavra vocês proclamarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar, da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao povo, como Arão e o seu irmão morreu no monte Hor, foi reunido ao seu povo, porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, pois não santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhe alvoreceu no Seir, resplandeceu desde o monte de Parã. Ele veio das miríades dos santos à sua direita. Havia para eles fogo na lei, não, na verdade, armas do povo. Todos os seus santos estão na tua mão, e eles se colocaram aos teus pés e aprenderam as tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor tornou rei em Jerusalém quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não seja pouco seus homens. Isto é o que disse de Judá:
Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, faze com que volte o seu povo com as suas mãos, luta por ele e se tu ajuda contra os teus inimigos. De Levi disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno que tu provaste em massa, com quem discutiste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai, a sua mãe, nunca os vi, e que não conheceu seu irmão, não estimou seu filho, pois guardou a tua palavra, observou a tua aliança, ensina os teus juízos a Jacó, a tua lei a Israel, oferecendo incenso às tuas narinas, holocausto sobre o altar, abençoa o seu poder, ó Senhor, e ensina a tua obra às suas mãos, fere os lombos dos que levantem contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levante. De Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele todo o dia, o Senhor protegerá e ele descansará nos seus braços. De José disse, bendito seja o Senhor, do Senhor seja sua terra, como é mais excelente nos céus, do orvalho das profundezas, com o que jamais, com que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, naquele que meses produzem, como que é mais excelente nos montes antigos, mais excelente das colinas eternas, com que é mais excelente da terra de uma plenitude de bondade daquele que apareceu na sarça, que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça dos príncipes entre seus irmãos. Ele tem importância do primogênito e de touro, e dos seus chifres são como de um boi selvagem. Com ele rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são as milhares de Manassés. De Zebulon disse, alegre-se, Zebulon, nas tuas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, e ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse, bendito aquele que expande o território de Gade, como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe, e ele veio com os chefes do povo, executou justiça do Senhor e o seu juízo para com Israel. De Dan disse, Dan é leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse, Naftali receberá favores e cheio de bênção do Senhor possuirá o lago do sul. De Asser disse, bendito seja Asser dentre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe com azeite seus pés, sejam de ferro, de bronze, os seus ferrolhos na sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum, que cavalga sobre os céus para ajudar vocês, como a sua alteza sobre as nuvens. Deus é eterno, a sua habitação é por baixo de vocês. Ele estende os braços eterno, ele expulsa os inimigos diante de vocês e disse, destrua-os, Israel, pois habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós, numa terra de cereal, de vinho, e seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que o escudo que o socorre e a espada que lhe dá alteza. Assim seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos. Deuteronômio capítulo 34. Então Moisés abriu das campinas de Moabe. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está na frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali até Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental,
e o Neguebe, a campina do vale de Jericó e a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que daria à descendência deles. Estou permitindo que você veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto de Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvido e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor trata face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito. Faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra, nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Livro de Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do teu pé, darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde a terra do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, a terra do Mar Grande, na direção do poente sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem abandonarei. Seja forte, corajoso. Não, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que vocês andem. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas, à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembre-se de que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês, e lhes dará esta terra. E as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhe deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês. Deu descanso a vocês e eles também tomem posse na terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Ele responderam a Josué: Tudo o que você nos ordenou faremos, onde quer que você nos envie, iremos, como em tudo obedeceremos a Moisés, sejam
Assim, obedeceremos a você, tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra essas ordens que você der, não obedecer às suas palavras, em tudo que você desordenar, será morto. Então, somente seja forte e corajoso. Josué capítulo 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra na cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e puseram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora estes homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. E a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia fechar, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, tinha levado para o terraço da casa e havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão. E depois de eles saírem, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Rabi foi ao encontro, foi onde eles estavam no terraço, e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor de vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão derretendo de medo, porque vimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu todo, ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que é assim como usei de misericórdia com vocês, vocês também usarão de misericórdia com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que eles têm, e que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhes disseram: A nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse-lhes: Vão para o monte, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam lá durante 3 dias, até que eles voltem. Depois sigam seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos desobrigados de seu juramento que você nos fez jurar, e quando entrarmos na terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir a casa de seu pai, da sua mãe, de seus irmãos, de suas famílias e de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. Nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão em alguém que tiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: Que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram ali durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó.
porque os perseguidores procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram, desceram o monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos, todos os moradores estão se derretendo por medo por causa de nós. Josué capítulo 3. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem os seus sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também ao encontro em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levantem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor e toda a terra vai passar o Jordão em frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr e levantaram num montão numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado do sertão. As águas que desciam no mar Arabe e a e é mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou em pé enxuto e atravessaram o Jordão. Josué capítulo número 4. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou a Josué, dizendo: escolhe 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, ordena que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, que esteve essas pedras, que levem essas pedras e depositem no lugar que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um em cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do seu Deus até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, responda que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou aos pés do Jordão, foram cortadas. Estas palavras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel.
E os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levaram-nas consigo no lugar onde passariam. À noite as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levantaram a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados à frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha da campina de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene ao sacerdote que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou os sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, no lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significa estas pedras, explique aos filhos de Israel, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com que o mar vermelho ele secou diante de nós, até que os tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Glória a Deus por esse dia de leitura. Amigo Jesus, obrigado por este período, obrigado pela tua bênção, pelo teu cuidado e teu favor. Graças te damos por tudo. Fica conosco, Senhor. Ensina-nos, através do teu Espírito Santo, os teus caminhos. Ó Pai amado. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.